A China vai comprar 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos. Os dois países oficializaram hoje na Casa Branca a primeira fase de um acordo que coloca fim à guerra comercial que se arrastou por quase 2 anos. Para a chamada fase 1 do acordo, os chineses concordaram em aumentar a compra de bens e serviços norte-americanos. Na primeira etapa, a China deve comprar 200 bilhões de dólares em produtos no geral, além de 75 bilhões em produtos industriais dos Estados Unidos e 50 bilhões em produtos agrícolas norte-americanos. Em contrapartida, os Estados Unidos vão suavizar as tarifas impostas nos últimos meses, mas manter boa parte das sobretaxas, com a ameaça de uma punição extra caso a China descumpra o que foi acordado. Donald Trump disse ainda que todas as tarifas aplicadas à China devem ser retiradas na segunda fase do acordo, que para ele deve acontecer muito em breve. O presidente dos Estados Unidos também afirmou que não espera que exista uma terceira fase da negociação. Desde 2018, a disputa entre as duas potências gerou uma escalada de tarifas impostas pelos Estados Unidos a 360 bilhões de dólares em produtos chineses e retaliações por parte de Pequim, com reflexos na economia mundial. Em dezembro, Pequim e Washington anunciaram que haviam chegado à primeira fase do acordo, oficializado hoje. Trump sela a trégua com os chineses a menos de 11 meses da disputa presidencial de 2020, que pode eleger o republicano há mais 4 anos na Casa Branca. O setor rural, eleitorado importante do presidente, tem pressionado o governo por soluções sobre a disputa com os chineses. Os agricultores do meio-oeste sofreram com a retaliação chinesa às tarifas impostas pelos Estados Unidos. O valor de produtos agrícolas exportados para a China caiu de 19 bilhões e 500 milhões de dólares em 2017 para 9 bilhões e 200 milhões em 2018. Para falar mais sobre essa assinatura, nós vamos conversar agora com o economista e analista político Carlo Barbieri, diretamente dos Estados Unidos. Carlo, uma boa noite para você. Esse acordo fechado, na sua opinião, põe fim a essa guerra comercial, esse impasse, essa insegurança no mercado financeiro? E te pergunto mais, a gente tem alguns dados desencontrados em relação ao valor, né, de fechamento de negócios de produtos agrícolas. Se é 32 bilhões, se é 50, você consegue nos confirmar essa informação? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, a sua pergunta é muito objetiva. Eu não creio que isso ponha fim de forma nenhuma a esse acordo, essa disputa entre os Estados Unidos e a China. Em primeiro lugar, porque a disputa é muito mais estratégica do que apenas comercial. Então, há outros interesses em jogo, principalmente o domínio do comércio mundial pela China, através da logística, como tem sido amplamente divulgado na imprensa mundial, através do domínio da logística mundial, a compra das entradas e saídas do Canal de Panamá, portos, a Rota da Seda, etc. Então, tem muito mais do que o acordo comercial. O que foi dito no programa é verdade, quer dizer, o presidente Trump tinha que fazer um acordo por causa da sua área agrícola, que perdeu mais de 10 bilhões e que o Brasil ganhou uma parte disso na exportação de produtos agrícolas para lá. Mas isso não significa mais do que a China precisar fazer um acordo para tentar retomar um nível de desenvolvimento econômico capaz de sustentar pelo menos os empregos na China, e os Estados Unidos sair de uma pressão de uma parte do eleitorado republicano. A China não tem interesse em fechar um acordo definitivo antes dela ter segurança de que o Trump será eleito ou não. Interessa, logicamente, a China, como interessa ao Irã e etc., que o presidente Trump não seja reeleito, em cuja situação, evidentemente, uma negociação se tornaria mais simples para a China. Por outro lado, se for entendido que ele vai ser reeleito, é melhor assinar antes que ele se fortaleça com relação a um segundo mandato. A grande vantagem para a China e para o presidente é que esse acordo assinado hoje não depende da aprovação do Congresso, o que faz com que ele se efetive imediatamente. Sobre a controvérsia de números, você tem razão. Os Estados Unidos afirma que haverá uma exportação de 50 bilhões e a China afirma que serão 40. Algumas outras fontes dão 32, mas esse documento formal não saiu a público ainda, então nós estamos ainda esperando uma confirmação desses números. Perfeito. E como você pode... A gente fez uma força-tarefa hoje aqui para fazer a cobertura, né, desse evento que é tão importante para a economia mundial.
Carlos aí confirmou 50, mas deixando bem claro para o nosso telespectador, a gente ainda não tem essa confirmação se são 32, 40 ou 50 bilhões. Número que é muito importante para o Brasil. Agora, Carlos, eu te pergunto, o que a gente pode esperar da segunda fase do acordo que deve ser assinado depois das eleições americanas em novembro? Olha, eu acredito que talvez possa até ser antes, se for definido o quadro político até lá, o que é muito difícil, né? Porque a eleição vai ser muito disputada, ninguém sabe quem vai ganhar agora e talvez cheguemos às eleições sem saber por causa do sistema de colégio eleitoral. O Trump pode ganhar no colégio eleitoral e perder na quantidade de votos ou vice-versa, né? Agora, a segunda fase, o presidente Trump afirma que não gostaria de ter a terceira, ou seja, o segundo deve ser definitivo. Mas, analisando a história desta batalha, digamos assim, comercial, é muito pouco provável que todos os acordos sejam firmados até lá, porque a meta do presidente Trump é fazer com que a atual déficit comercial entre os Estados Unidos e a China, que gira em torno de 400, ou girou em torno de 400 bilhões de dólares até o ano retrasado, certo? Seja diminuído para 200. São 800 bilhões de exportação da China contra 400 bilhões de exportação dos Estados Unidos para lá. Esse acordo deve diminuir de forma significativa esse débito, mas não vai chegar aos 200 bilhões pretendidos. Então, ainda eu acredito que a China terá que ceder muito no aumento da importação dos Estados Unidos e os Estados Unidos vai seguir pressionando para que o setor agrícola não seja afetado nessa guerra. Carlo Barbieri, economista e analista político, falando com a gente ao vivo dos Estados Unidos aqui para o Rural Notícias, te trazendo todas as informações dessa primeira fase do acordo, da chancela dessa primeira fase do acordo. Obrigado, uma ótima noite, Carlo. Obrigado pela oportunidade, boa sorte aí no Brasil. Obrigada. Claro que a gente vai continuar falando desse assunto, porque já aparece aqui na tela o nosso comentarista de Brasília, Benedito Rosa, que já está a postos. Benedito, a China é o principal parceiro comercial da agropecuária brasileira, né? Eu queria que você nos desse a sua impressão, a sua experiência do agro. Que impacto esse acordo, essa chancela, essa negociação aí de 50, 32, 40 bilhões, a gente não sabe muito bem. De que forma isso impacta o agronegócio brasileiro? Boa tarde, boa noite já, Sueli, boa tarde aos amigos que nos acompanham no Rural Notícias. Esse acordo, na verdade, é uma trégua, concordo com o Carlo Barbieri, numa disputa que é ampla, por hegemonia na economia, no sistema diplomático, econômico, financeiro mundial. Não se resolve isso apenas com guerra comercial. Em outras palavras, essa disputa continuará ainda por vários anos. A China tem muito claro isso, portanto, está fazendo concessões lenta e gradualmente. No caso dos produtos agrícolas que nos interessam diretamente, os Estados Unidos estão incomodados com o fato de que, especialmente o governo Trump, uma parcela do eleitorado republicano, sobretudo, de áreas onde a agricultura é forte nos Estados Unidos, ficou prejudicada com uma iniciativa do próprio governo Trump. Agora, ao invés de pagar subsídio a esses produtores, ele quer recompor as exportações para a China. Portanto, em termos de acordo, esse é um item importante para os Estados Unidos. A China sabe muito bem disso. Inclusive, por isso, a China não fará concessões grandes para importações de grandes volumes de soja e carnes, especialmente carne de frango, que os Estados Unidos têm disponível para aumentar as exportações. Nesse sentido, bom para nós brasileiros, já que essas concessões serão moderadas, eu diria. Importante ressaltar que, do nosso lado, não haverá impacto de curto prazo. Primeiro, esse acordo prevê que essas exportações dos Estados Unidos para a China alcançarão 32 bilhões estritamente em produtos agrícolas, fora maquinários agrícolas, até final de 2021. E, no curtíssimo prazo, metade da safra de soja brasileira já está vendida. E as exportações de carne bovina e de aves estão muito aquecidas e a demanda interna também. Então, em princípio, acalmemos nós outros
produtores agrícolas brasileiros que esse acordo não provocará impacto forte no nosso mercado no curtíssimo prazo. E, em termos gerais, Suelen, esse acordo é bom para ativar a economia mundial, o que é bom também para as nossas exportações agrícolas. Benedito, infelizmente a gente tem pouco tempo para a gente prosear, mas eu queria te perguntar, eu quero a sua aposta. Quanto tempo mais dura essa guerra comercial aí que desestabilizou o mercado internacional e causou até um temor de uma possível recessão em 2019? Difícil resposta, mas parece claro que não será no curto prazo que as diferenças entre Estados Unidos serão resolvidas, nem por negociações, nem por outras formas. Porque a disputa pela hegemonia mundial que a história contemporânea está assistindo entre esses dois titãs maiores, duas maiores economias do mundo, não se resolve assim com guerra comercial ou com acordos. Inclusive porque esse acordo saiu agora, porque no cronograma político eleitoral dos Estados Unidos era importante para o Trump marcar um gol. Aliás, eu achei com muito mérito. A programação política de Trump incluiu um acordo parcial agora, a continuidade depois das eleições, ou seja, foi um golaço do ponto de vista de estratégia política. Benedito Rosa, nosso nobre comentarista de Brasília, agradeço muito sua participação essa noite. Te desejo uma ótima noite aí em Brasília.